Como obter raízes reais de uma equação qualquer, né? É o assunto dessa aula. A ideia é descobrir os zeros de uma função ou as raízes de uma função a partir de métodos numéricos. Então, a ideia central desses métodos que a gente vai tratar e aí fazendo um processo de refinamento de forma iterativa ou repetida, chegar nesse valor. Para isso, temos duas fases. A primeira fase é o isolamento das raízes, fase 1. A gente vai usar, em geral, o método gráfico. Vamos ver no GeoGebra, inclusive. E a fase 2 é o refinamento. O refinamento é um método que tem as aproximações sucessivas. Né? Nós temos uma aproximação sucessiva até chegar a determinado valor a partir de um erro, sempre tolerado pelo erro. Então, a primeira fase, que é o isolamento das raízes, a gente pode usar, tem que usar primeiro um teorema, né, que é o teorema de Bolzano. Esse teorema está aqui para vocês. É um teorema que diz que seja uma função contínua no intervalo AB, se o produto da função no ponto A vezes o ponto B for negativo, ou seja, menor que zero, existe pelo menos um ponto x igual a epsilon entre A e B, que é zero dessa função, que é a raiz dessa função. Então, se você tem dois pontos, e aí eu substituo na função, esses pontos têm sinais trocados, né? Para x igual a 2, a função é 5. Para x igual a 3, a função é menos 2. Sinais trocados. Quer dizer que a função passou do sinal positivo para o negativo, do negativo para o positivo. Então, aí tem uma raiz. É o teorema 1 de Bolzano. Então, está aqui a indicação, né? Você está aqui positivo. Nesse momento aqui, não. Aqui você está negativo, a sua imagem. E no x igual a b está positivo. Então, aqui tem uma raiz em algum lugar. Então, aqui também tem, ó, na verdade, existe pelo menos uma raiz. Aqui tem mais de uma, ó. Tem epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Aqui, no caso, tem epsilon 1. Olha aqui, epsilon 2. Sempre aqui, de A para B, houve a mudança de sinal. O A era negativo, B é positivo. Então, existe pelo menos uma raiz. Essa é a ideia aí desse teorema. Sob as hipóteses do teorema anterior, se a derivada, agora se eu derivar essa função e ela existir, e preservar o sinal em A e B, então esse intervalo contém um único zero da função. Então, o teorema anterior diz que existe pelo menos um. Se eu derivar e continuar os mesmos sinais, existe um único zero. Então, só existe uma raiz, que seria esse caso aqui, esse primeiro, ó. Se eu derivar e encontrar os mesmos sinais, ó, só tem uma função ou uma raiz. Beleza? Então, vamos ver aqui. Opa, desculpe, foi muito rápido. Pronto. Então, aqui ilustra bem isso. Quando derivou a função, né, observe que foi positiva para todo x pertencente ao intervalo AB. Então, conservou o sinal, tem uma única raiz. Aqui também deu negativa a derivada, mas tendo a conservação dos sinais, né, que um aqui é positivo, o outro é negativo,
Então, há uma única raiz. Aqui, ela deu a derivada positiva, mas os sinais ainda continuam trocados, tá vendo? O A é negativo e o B é positivo. Então, tem uma única raiz. Então, a derivada vai garantir que existe uma única raiz. O teorema diz que podem ter mais, pelo menos uma, e com a derivada tem uma única. Uma forma de se isolar as raízes de uma função usando os resultados anteriores é tabelar a função para vários valores de x e analisar as mudanças de sinais. E também o sinal da derivada nos intervalos em que mudou de sinal. Espera aí, isso aí dá muito trabalho, mas está aqui. Peguei uma função, x ao cubo menos 9x mais 3, e tabelei os valores. Menos infinito até 5. Os sinais, ó, da função, ó, negativo, 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 positivo, positivo. Opa! Quando é que tem raiz? Tem raiz quando o sinal muda. De menos para mais. Então, aqui entre menos 5 e 3 tem uma raiz. Aqui não mudou, não mudou de mais para menos, então quer dizer que tem outra raiz entre 0 e 1. Porque se você mudou o sinal. E a terceira raiz, olha, gente, é de 2 a 3, porque era menos, passou para mais. Então a gente confirma aqui, ó, de menos 5 a menos 3, de 0 a 1, de 2 a 3. Então, pelo menos uma raiz ali, né? Aqui temos outro exemplo, já que é uma função racional, né? Com a raiz, ó, raiz de x menos 5e elevado a menos x. Vamos fazer essa tabela. Observe que o domínio é R+, porque não tem raiz de x. X não pode ser negativo. Então, 0, 1, 2, 3, infinito. Olha o que acontece aqui. Quando se substitui os valores, deu uma mudança de sinal aqui, ó, de menos para mais. Aqui tem uma raiz, né? Por essa tabela, admite pelo menos um zero no intervalo 1 a 2. Esse processo que a gente está fazendo aqui é a primeira fase, é o isolamento da raiz. A segunda fase é o que eu vou achar a raiz com precisão. Para saber se esse zero é o único nesse intervalo, podemos usar a observação anterior, isso é, analisar o sinal da derivada. Então, a derivada dessa função, olha, esse valor aqui. E aí, ela analisando o sinal, verificamos, né, substituindo, né, nesses dois valores, ó, 1 e 2, nós provavelmente vamos confirmar que há manutenção, né, dos sinais. Nesse caso, tem um único zero para esse intervalo. Aí cabe a gente substituir aqui e verificar. Agora, olhe bem. Se Bolzano, né, que é o teorema que a gente falou, a função em A vezes a função em B for positiva, podemos ter várias situações no intervalo, conforme mostra os gráficos. Então, posso ter também essa função aqui. Observe que aqui ele é positivo. Não é aquele teorema, o teorema aqui é negativo. Então, a gente pode ter uma função aqui assim, raízes. Uma função aqui, ele colocou com duas raízes. E essa raiz aqui. Nesse caso, a gente não está vendo que às vezes acontece porque esse sinal aqui era positivo e esse positivo. Mas a função deu essa guinada aqui, ó, tem duas raízes, olha. Então, o teorema de o produto das funções naqueles pontos ser negativo garante que existe pelo menos um. Mas eu tenho as situações em que os sinais são iguais em A e B, e mesmo assim tem uma raiz. Então, isso aí é um problema, né? Então, a gente tem alguma dificuldade. Então, esses métodos não são suficientes. Então, a gente faz esses métodos aqui, que a gente está aqui, ó. Vamos fazer um método gráfico. A gente vai trabalhar com o método gráfico já já com vocês. Então,
método mais eficiente é esboçar o gráfico da função e localizar as abscissas dos pontos, onde a curva intercepta o eixo, o x. A partir da equação da função, obter a equação equivalente. Essa equação equivalente a gente vai falar agora para vocês. Esboçar os gráficos das funções no mesmo eixo cartesiano e localizar os pontos x, onde as duas curvas se interceptam. Pois, nesse caso, f na raiz é igual a zero, se somente se g na raiz for igual a h na raiz. Esse epsilon aqui, né, é a nossa raiz. Usar programas que traçam gráficos, né? Aí a gente vai usar o GeoGebra. Então, esse método que eu vou passar para vocês aqui é chamado método gráfico. A gente vai falar sobre ele agora, que é, lembrando, nós estamos só na primeira fase para achar a raiz, que é a fase de isolamento. A gente isola, mas aí precisa depois fazer o refinamento, que não vai ser objeto dessa aula de hoje, que ele vai falar só do isolamento. Então, aqui nós temos uma função quadrática, ou melhor, cúbica. Eu tracei o gráfico e já fui verificando, ó. Eu tracei o gráfico fazendo uso de uma tabela. Então, a gente conseguiu visualizar aqui as raízes. Eu não estou usando aqui nenhuma método para encontrar raiz. É um método analítico, Bhaskara, fatoração, nada disso. Eu estou fazendo aqui só o gráfico. Quando eu fiz o gráfico, eu verifiquei que tem uma raiz aqui entre menos 4 e menos 3. Olha aqui. Tem uma raiz entre 0 e 1. E tem uma raiz entre 2 e 3. Olha aqui. Bom, poxa, tem essas raízes. Mas, pô, não é adequado você dizer, tem uma raiz entre menos 4 e menos 3. Você tem que se aproximar desse valor. É a segunda fase. Primeira fase, a gente trabalha sem essa aproximação. Então, nesse caso, vamos fazer o método gráfico. O que consiste o método gráfico? Nós vamos, tá vendo? X ao cubo menos 9 mais 3, eu vou igualar a zero, e depois vou fazer um primeiro membro, vai ser uma função, e o segundo membro, a outra função. Passei menos 9x mais 3 para o segundo membro, então ficou x ao cubo igual a 9x menos 3. Essa primeira parte vai ser, vou chamar de G, e a segunda parte eu vou chamar de outra equação, no caso. A primeira parte é x ao cubo, a segunda parte, 9x menos 3. Quando eu traço essas duas, eu vou descobrir exatamente os intervalos que nós estamos discutindo. Ó, menos 4 e menos 3 são as interseções, né? 0 e 1 e 2 e 3. Aqui no GeoGebra, a gente pode fazer esse método e analisar rapidamente. Então, claro que o GeoGebra, se eu colocar aqui a função, ela faz rapidinho, me dá até as raízes. Vou fazer isso rapidamente para vocês, mas vamos considerar que a gente não tem essa possibilidade de fazer ali para isolar as raízes. Mas é x ao cubo, né? É uma função polinomial de grau 3. Y, vou botar y só um pouquinho. X ao cubo. Menos 9x mais 3. Ele já me dá as raízes, ó. É essa função. Aqui eu estou olhando que as raízes estão entre menos 4. Ah, faltou 3 aqui, gente. Desculpe. Mais 3. Pronto. Agora está bem representado. O gráfico não mudou, mas está aqui. Vamos lá. Olha aqui, a raiz está entre menos 4 e menos 3, entre 0 e 1, e 2 e 3. O GeoGebra, ele permite a gente calcular, mas aí não é o princípio que a gente quer usar, as raízes, ó. Vem aqui e bota raiz.
em português. Mas aqui tá em inglês, coloca a palavra root, FX, né? Vamos ver se ele vai ver. Então, ele me deu as raízes, mas aqui não é o método que a gente vai trabalhar, tá? Então, ele me deu a raiz, que é aqui, ó, tá no formato decimal, menos 3,15, 0,34, que é o ponto B, e o ponto C, 2,82. Essas são as raízes desse polinômio. No entanto, a ideia aqui não é usar o GeoGebra para calcular as raízes. Então, vou deletar aqui e vamos trabalhar com o método. Aí nós podemos fazer agora a outra parte, que é uma reta. 9x menos 3. Chamar de H. 9x menos 3. Menos 3. Pronto. Então, agora nós temos a reta, tá vendo? Vou tentar aqui mudar a escala vertical. Tentar mudar a escala vertical para a melhor da gente ver, né? 1 por 2, 1 por 5. Não ficou tão bom, né? Era o contrário. Era 1 por 2, 5 por 1. Não ficou tão bom também. Tá meio complicadinho de escolher aqui o melhor eixo. Vamos ver. Para ele ficar melhor a gente ver. Aqui já dá para ver melhor. Pronto. Olha, esses encontros aqui, essas intersecções, eu vou encontrar a raiz. Esse é o método gráfico. Aqui eu vou colocar aqui, ó, aqui tem uma intercepção, então tem uma raiz entre menos 4 e menos 3, entre 0 e 1 e entre 2 e 3, que são os pontos aqui de intersecção. Deixa eu ver se eu sei aqui em inglês. Intersect. Então, intersect, vou botar aqui os dois objetos, que é G e H. Pronto, ele marcou as interseções. Cada interseção dessa está no intervalo que a gente vai encontrar a raiz. Só que o GeoGebra é muito preciso, ele já dá o valor da interseção. E eu quero, na verdade, localizar aqui. Ó. Vai ser no A, ele vai estar entre menos 3 e menos 4. Na verdade, ele já deu o valor, menos 3,15. Mas está aqui, ó, entre menos 3 e 4. O B, entre 0 e 1, 0,34, né? E o C, 2,82, está bem aqui. E quando a gente fez as raízes aqui, ó, vou botar a palavra em inglês, do polinômio f, é exatamente esses valores aqui, tá vendo? Menos 3,15, 0,34 e 2,82. O GeoGebra, ele faz com a precisão excelente, né? Duas casas decimais. Mas a gente está fazendo esse método manualmente, tá bom? Então a ideia era essa aqui, desse primeiro momento. Opa, não é esse aqui. Era mostrar para vocês, primeira fase, isolamento. O isolamento a gente tem que seguir esse método aqui, que é
esboçar o gráfico da função e localizar as abscissas dos pontos onde a curva intercepta o eixo OX. Esboçar o gráfico já dá a ideia de que não é algo muito preciso, é só para a gente ter ideia. Mas tem gráficos tão difíceis de fazer, então a gente não faz nem o gráfico, a gente só faz essa segunda parte, ó, que é isolar, fragmentar a nossa função em duas, fazer o gráfico das duas, porque aí você facilita o gráfico, e as interseções. Nas interseções estão as raízes. Bom, o de baixo aqui, os gráficos, os softwares hoje em dia, eles já encontram as raízes, você nem precisa se preocupar, né? Então, não é o caso aqui da gente trabalhar com isolamento. A segunda fase do processo é refinamento, e podem ser por métodos como bisseção, Newton-Raphson, posição falsa, que a gente vai mostrar para vocês em momento oportuno. Bom, aqui temos uma questão para fazer. O isolamento da raiz. Então, a gente vai localizar graficamente as raízes, no caso aqui dessa equação. Nós podemos fazer o esboço ou separar ela aqui em duas equações, né? Vamos separar duas equações. 4 cosseno de x igual a e elevado a 2x. Passei para o segundo membro. Então, essa aqui seria uma função g e essa aqui seria a função h. Então, vou fazer o gráfico das duas. No caso, para fazer um gráfico do cosseno, eu sei que cosseno ela é uma função já bem conhecida, função periódica, só que ela aqui está multiplicada por 4. Então, vou agora traçar aqui o eixo. X e Y, né, o plano cartesiano, para a gente fazer essa função. Localizar graficamente as raízes, que é a primeira fase do método, né, de encontrar as raízes. A primeira fase é o isolamento gráfico, né? Se eu não dou uma dica onde estão as raízes, né? Então, coloquei só o primeiro membro. A função cosseno, ela trabalha aí podemos trabalhar com radianos, tal. Então, vamos colocar aqui, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e para fechar, 2π. Então, ele vai fazer um gráfico cosseno de 0 é 1. 0 está aqui, seria 1. Só que no caso, aqui está multiplicado por 4, né? 1, 2, 3, 4. Eu estou fazendo o gráfico aqui do cosseno. Vai de 4 a menos 4. Então, vamos começar aqui de 0. Cosseno seria 1. Se você quiser fazer a tabelinha, né? 4 cosseno de x. Então, aqui você vai fazer a tabela. Não vou fazer a tabela. Vamos fazer a tabela com esses pontos que estão aí, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Cosseno de 0 é 1, vezes 4, 4. Cosseno de 90 é 0, vezes 4 é 0. Cosseno de π é menos 1, vezes 4, menos 4. Cosseno de 3π sobre 2 é 0, vezes 4 é 0. 2π é 1, vezes 4 é 4. Então, a gente pode fazer aqui o nosso gráfico. Não está fácil para fazer o gráfico aqui na mesa, mas vamos fazer aqui
corzinha vermelha, vamos marcar os pontos. Aqui seria 4, esse 0, esse menos 4, esse 0, esse aqui 4. Vamos parar, a senoide faz isso aqui. Ela, tá, ela vai continuar indefinidamente, né? Agora, nós temos que voltar para fazer a função. Vou escolher outra cor aqui, a cor mais diferente aqui, para fazer essa H, a função H, né? A função H, ela é e elevado a 2x, é um exponencial. Então, a gente teria que botar valores aqui em x e y. E um valor legal aqui seria 1/2. 1/2. Porque no lugar do x, 1/2 aqui, 1/2 vezes 2 dá 1, que dá e elevado, dá o próprio e. Lembrando que e é 2,71. Se eu vou botar 0, 2 vezes 0 é 0, e elevado a 0 é 1. Se eu colocar 1, vai ser e ao quadrado. Então, nós temos esses valores, né? Para meio, lembrando que aqui tá nós colocamos uma escala aqui de radianos. O π, quem lembra, é 3,14. Então, agora a gente tem uma referênciazinha aqui. O 3 é mais ou menos aqui. O 2 e o 1, né? Para a gente fazer esse gráfico que é o do e elevado a 2x. O 0 deu 1. 0 aqui deu 1. Primeiro ponto do nosso gráfico. O que é o mais fácil, né? O 1 deu e elevado a 2, né? Que dá aí aproximadamente 5 e 5, vamos botar 6. Então aqui vai ficar vai ser uma imagem longa, né? Para 1, isso aqui vai dar o 6, praticamente 6, esse ponto aqui. E faltou marcar esse aqui primeiro, né? Que é o 1/2. 1/2 é aqui, metade de 1. E a imagem é quase 3. Que é o próprio E, né? Então, aqui são os pontos que eu vou fazer o meu gráfico do E. Exponencial, a gente sabe que é assim, né? Essa é assim. Pronto. O encontro, eu vou tentar dar um zoom aqui. Fazer um zoom. E foi demais. Vamos trazer mais para cá. O encontro, né, da função está aqui. Olha aqui. Vamos voltar e colocar uma cor mais clara. Uma cor mais clara. Esse laranja. Então, aqui. Aqui é a interseção. A interseção está entre 0 e 1. Então, o intervalo da raiz, a raiz pertence ao intervalo de 0 a 1. Então, a gente pode fazer isso no GeoGebra e ver como fica bem melhor do que manualmente. Mas aqui a gente viu que existe aí uma raiz, né? Entre 0 e 1. A partir da interseção. Eu vou fazer, então, no GeoGebra, né? Para a gente ver como é que fica. Bem melhor, né? Que a gente sabe que vai ficar bem melhor para a gente visualizar. Eu vou botar aqui a função G.
a função g, eu chamei de... Eu chamei não. A problema chamou de 4 cosseno de x. Olha como ele faz rapidinho, ele faz no valores R todos, né? Nos valores reais todos. Dá um zoom aqui para a gente ver as funções bem direitinho. Aqui falta a função h, que eu chamei de e elevado a 2x, que é uma exponencial, né? Base e elevado a 2x. Olha como ela faz bem mais caprichosa, né? A gente está aqui. Já estou vendo a raiz onde é que está, de 0 e 1. Aí eu vou fazer a intersecção. Aqui está em inglês, ficou intersect. Então, o primeiro objeto é o G. E o segundo, o H. Só que aí, eu vou fazer um suspense, ele já me dá a raiz. Não deu nem para fazer o suspense. Ele me dá a raiz precisamente. A raiz é 0,6. Mas aqui ele já arredondou um pouco, né? A raiz é o ponto 0,6. Aqui a gente usou, ó, localizamos. A primeira fase, é bom dizer que aqui nós estamos fazendo a fase do isolamento da raiz, né? Fase 1, chamada de isolamento. Então, essa fase 1, eu isolei minha raiz, ela está entre 0 e 1. E aqui no GeoGebra eu confirmei isso, ela está entre 0 e 1. Só olhar aqui a gente já permite encontrar, né? Esse ponto, ó, tá aqui, ó, 0,6, então está de 0 e 1. Só que aqui já está bem próximo do da raiz, né? Então a gente pode também, para comparar, e o GeoGebra ajuda muito nisso, a gente pode já fazer a função mesmo. A função f, ela é igual 4x, não, 4 cosseno de x, desculpe, né? Menos e elevado a 2x. Essa é a nossa função. Vou apagar as demais. Olha a nossa função. Essa é a nossa função. Observe que, como nós fizemos o gráfico só para x maior que 0, a gente só encontrou uma raiz. Mas olha aqui, ele tem, olha quantas raízes tem, ó. Várias. Eu vou pedir aqui uma raiz. Vou pedir para ele me dar a raiz. Aqui está em inglês. E aqui eu vou pedir a raiz para ele me dar a partir do 0, para não ficar muito complicado para a gente. Raiz a partir do 0. Pronto. Ele achou 0,6 também. Então, essa aqui é a função que nós estamos trabalhando. Só que ela é difícil de fazer esse gráfico. Bem difícil. Olha como ele vem do infinito para cá. Bem difícil. Então, a nossa opção foi fazer o quê? Não fazer ele manualmente, né? Fizemos uma função cosseno, uma função exponencial, e daqui já localizamos que a raiz está entre 0 e 1. Fazendo a interseção, a gente confirma exatamente que ela está entre 0 e 1. Essa interseção, a gente tem um método normal para resolver, e a gente sabe que é 0,6. E aqui, para confirmar, a gente usou aqui o gráfico da função e encontrou que a raiz realmente é 0,6, né? Usando aqui a função original e usando a função em inglês. Lembrando que eu estou usando o GeoGebra em inglês, mas ele tem em português. Aí que você pode escrever raiz, ele vai encontrar também. Então, a gente usou, assim, o método fase 1, né? Método do isolamento. Então, nós temos o teorema de Bolzano, que diz exatamente que você tendo uma função, olha aqui,
o produto de F em A vezes F em B, se ele for negativo, aqui existe pelo menos uma raiz. Raiz ou zero, né? Esse é o gráfico aqui. Olha bem. Há uma mudança de sinal, né? Olha aqui, ó. O sinal de A, ele tem o FA aqui, ó, positivo. E o FB, ele é o quê? Negativo. Então, como há uma mudança de sinal, existe pelo menos uma raiz. Vou usar aqui o epsilon para indicar essa raiz. Quando nós pensamos em um segundo teorema, né? Que se eu derivar essa função, né? A derivada dessa função e continuar com essa regra válida, eu sei que tem uma única raiz. Se essa regra existir, existe pelo menos uma. Mas se eu derivar e encontrar a mesma propriedade, esse aqui é chamado teorema de Bolzano, que o produto das imagens das funções é negativo, então tem uma única raiz. Mas aí surgem alguns problemas, a gente falou aqui, por exemplo. Existe quando tem f, a função, o produto às vezes dá positivo. Olha aqui a ilustração que a gente viu. O gráfico faz isso, desce e sobe. Então, quando isso acontece, as imagens, né? As imagens aqui, eu vou botar de vermelho. As imagens, elas são positivas, né? F de A, que no caso eu vou baixar um pouquinho esse A e o B, ó. As imagens são positivas, mas olha aqui, duas raízes. Aqui tem duas raízes. Então, esse método não dá conta de todos os casos. Então, às vezes, é necessário a gente partir para um isolamento da raiz, usando outros métodos. Né? Aí nós estamos aqui na primeira fase. A fase 1 é o isolamento. Então, às vezes, é necessário também utilizar-se de métodos gráficos. Então, o método que sobressai é o método gráfico para isolamento. Então, você vem, dá valores para x e y e faz o seu esboço lá, ó. Seu esboço, seu gráfico ficou, né? Ficou desse tipo. Então, aqui você consegue fazer e perceber que existe uma raiz aqui. Essa raiz, ó, um pouquinho apertado, tá entre esses dois pontos, A e B. Lembrando que isso aqui é um esboço. Você botou os valores. Aí você já, opa, isolei a minha variável. Desculpe, a minha raiz, eu sei o valor. E aí a fase 2, que é o refinamento. E nesse caso, o refinamento tem alguns métodos, né? Bissecção, Newton-Raphson,
É um dos casos. Vou botar aqui Newton Raphson, por exemplo, como exemplo de método para fazer isso. Mas o próprio método gráfico, ele tem uma característica interessante, né? Você pode fazer ele na busca de uma interseção. Então, vou fazer aqui, apagar essa parte. Não interessa agora, nós podemos pensar em Newton Raphson depois. E aqui a gente tem um método gráfico, que consiste em que você tem cá uma função, né? Fragmentar a função em outras duas, ó. Fragmenta as funções em outras duas e faz o gráfico delas. Então, no caso, você vai ter dois gráficos. Um gráfico da função g, e vamos dizer que h aqui seja uma reta. Pronto, olha aqui. Essa interseção vai indicar um intervalo onde vai estar minha raiz. Minha raiz vai estar entre esses dois valores. Diferente do esboço, aqui é um esboço, né? O primeiro é um esboço. O segundo eu trabalho com a interseção dos dois gráficos. Então, foi isso que a gente apresentou. Lembrando do teorema de Bolzano, que ele garante que existe pelo menos uma raiz. E o teorema 2, que é o da derivada, se derivou, manteve essa diferença entre os sinais, a gente pode confirmar que existe uma única raiz, né? O Bolzano diz que tem a raiz, mas não quer dizer que exista só uma. Então, derivo e igualo para determinar que existe mais de uma. Esse foi o resumo do que foi apresentado.